Alô, amigas e amigos da TV Itaperá, hoje terça-feira, dia 12 de janeiro, e como toda terça-feira o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde através da TV Itaperá, pelo Facebook Jornal Itaperá, pelo YouTube TV Itaperá, o Instagram, @Jornal Itaperá. A nossa conversa de hoje é para colocar todos vocês que nos assistem a par das vacinas que estão no Brasil. Aquelas vacinas que estão em teste no Brasil. Veja, nós temos aqui no Brasil 4 vacinas, né, que estão em teste. Praticamente, né, na fase 3, findando praticamente a fase 3. Dessas 4 vacinas, 2 já solicitaram para a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o registro de uso emergencial, né? A autorização, melhor dizendo, para o uso emergencial em caráter experimental. Tá? Agora, essa resolução de uso emergencial, a Anvisa teve que criar no dia 10 de dezembro do ano passado, diante da necessidade, da pressão, né? E por se tratar realmente de um problema de saúde pública, de uma emergência de saúde pública, né? E de interesse nacional. Então, uma coisa que a gente não tinha antes é esse tal de uso emergencial. E com a elaboração dessa resolução, né, os laboratórios estão solicitando, né, essa autorização temporária. Então, das 4 vacinas que estão em teste no Brasil, né, 2 delas já solicitaram essa autorização temporária. A primeira, né, é a vacina da AstraZeneca, em associação com a Universidade de Oxford e também associado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que é o Fiocruz. Tá certo? Então, essa vacina é uma vacina que, na verdade, tem origem lá no Reino Unido. Tá? E através dessa parceria, né, justamente com a Fundação Oswaldo Cruz, foi envolvido voluntários no Brasil, em torno de 10 mil voluntários do Brasil, pegando mais o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio Grande do Norte. A quantidade de voluntários no mundo todo nós não temos. Tá? E esse pedido de uso emergencial, que foi solicitado no dia 8 agora de janeiro, né, ela está em andamento. E, logicamente, quem está analisando é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma equipe, né, que é específica para esse trabalho. Muito bom. Eles têm praticamente 10 dias, né, depois de protocolado a solicitação do uso emergencial, eles têm 10 dias para dar o parecer. Lógico que no intervalo desse tempo, se a Anvisa, se esse comitê achar interessante solicitar nova documentação, novas informações, então esse tempo ele para, né, e vai contando a partir do momento que foi solicitado, ou melhor, quando o laboratório enviar o que foi solicitado pela Anvisa. Então, na verdade, né, são 10 dias de intenso trabalho
quando não houver a interrupção por solicitação de alguma outra informação por parte da Anvisa. Então, essa é a situação da AstraZeneca Oxford Fiocruz. A segunda vacina, né, que solicitou o uso emergencial em caráter experimental é a vacina conhecida pelo Coronavac, que é do laboratório chinês Sinovac, que tem parceria, que fez o Instituto Butantan de São Paulo, fez essa parceria. E nesse estudo, né, nesse experimento no Brasil, foram pegos praticamente 13 mil voluntários no Brasil. 13 mil voluntários do estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Então, de todos esses estados, foram pegos 13 mil voluntários, tá? Nesse estudo. Agora, o número total de voluntários no mundo também não foi informado, tá? Então, o Instituto Butantan e o Sinovac também solicitaram, no mesmo dia 8 de janeiro, tá? Solicitaram a autorização de uso emergencial. Então, isso aí está em análise pela Anvisa e, como eu falei, eles terão 10 dias para a gente ter a resposta se foi aprovado o uso emergencial ou não. Informo que nenhuma dessas vacinas solicitou o registro definitivo, tá? Agora, a terceira vacina que está em teste no Brasil é a vacina da Pfizer, né? Pfizer White, tá? Juntamente com a BioNTech da Alemanha, né? Essa vacina, conhecida pela imprensa mais pela Pfizer-BioNTech, ela tem origem nos Estados Unidos, na Europa, né? E aqui no Brasil eles pegaram 3 mil voluntários. 3 mil voluntários de São Paulo e da Bahia, tá? E no mundo, né, é um total de 44 mil voluntários, tá certo? Agora, a quarta vacina que foi solicitada, teste no Brasil, é aquela da Janssen-Cilag, né? A Janssen-Cilag, só para vocês entenderem, é a linha farmacêutica da Johnson & Johnson, tá? É uma vacina que tem origem na Europa, né? E aqui no Brasil foram utilizados 7.600 voluntários, né? 7.560 mais precisamente, e envolveram vários estados: estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Distrito Federal, a Bahia, Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Norte, tá? Só que essa vacina também, a exemplo da Pfizer, eles não solicitaram ainda o uso emergencial. Resumindo, nós temos no Brasil 4 vacinas que estão em teste. Dessas 4 vacinas que estão em teste no Brasil, apenas 2 solicitaram o uso emergencial. Repetindo, da AstraZeneca Oxford Fiocruz e do Sinovac Instituto Butantan. Agora, a partir da análise, né, da Anvisa, dando o ok deste uso experimental, esse uso emergencial, né? Então essas vacinas vão ser distribuídas, né, através do Ministério da Saúde
A exemplo da distribuição de todas as vacinas que nós recebemos nas unidades básicas de saúde. É lógico que, né, o estado de São Paulo, por exemplo, anunciou que já no dia 25 de janeiro vai ter o início da vacinação, né? O Ministério da Saúde já está dando uma outra data. Mas o importante é que essas vacinas, no estágio que estão, né, começarão a chegar gradativamente às unidades básicas de saúde. Agora, para vocês entenderem e saberem direitinho, a vacinação, tudo indica que vai ser em 2 doses. Faz-se uma dose e depois de, em média, de 20 a 30 dias, há necessidade de se repetir a dose. Por que isso? Que é justamente para a gente tentar manter, né, o anticorpo em taxa de proteção. Agora, a partir do momento que a população recebe esta vacina, o organismo fica mais protegido contra a infecção do coronavírus, desse novo coronavírus, e automaticamente aquelas pessoas que recebem a vacina, elas não irão, teoricamente, passar a transmitir para outras pessoas. Então, o que a vacina vai fazer? A vacina vai evitar que uma pessoa que tomou a vacina pegue o coronavírus, pegue o Covid-19, e, ao mesmo tempo, essa pessoa que recebeu a vacina, ela vai bloquear a transmissão desse vírus. Ora, se vai bloquear a transmissão, nós vamos ter menos casos. Se a pessoa vai ser protegida, nós vamos ter menos doença, menos internações e, logicamente, menos mortes. Essa é a função da vacina. Lembre-se, não existe em medicina nada 100%. Não é que essa vacina vá proteger 100%. Não. Nenhuma vacina protege 100%. É por isso que tem que sempre estar vacinando, para a gente manter a imunidade, né? Por exemplo, você aplica a vacina contra a gripe. Você pode pegar gripe, mas quando você pegar a gripe, os sintomas vão ser bem mais leves. No caso do coronavírus, se você contrair o Covid-19, né, a esperança é que a vacina faça com que você, né, pegue o Covid-19, mas numa intensidade bem abaixo do que se você não tivesse tomado a vacina. Uma outra coisa é o seguinte, nós não temos estudos nessas vacinas, de nenhuma delas que estão em teste no Brasil, para criança. Nenhuma, né? A única que nós temos, que é justamente da Pfizer, ela colocou no seu estudo, né, a idade acima de 16 anos. Então, na verdade, nós não temos estudo nenhum para pessoas abaixo de 16 anos. Então, aí nós não sabemos se criança vai poder tomar, se vai poder tomar meia dose só, como é que vai ser. Nós não temos ainda isso aí, tá certo? Tá? Então, nós não temos vacina específica para criança, um estudo específico para criança. Agora, como é que vai ser feita essa vacinação? Bom, isso aí vai depender, logicamente, de cada orientação
não é, do Ministério da Saúde, do governo estadual, enfim, das autoridades sanitárias, tá certo? A exemplo do que é a vacina contra a gripe e tal, tá certo? Agora, essas vacinas vão chegar nas unidades básicas de saúde, mas vai chegar de pouquinho em pouquinho, tá? Então, não é tudo de uma vez. Então não vai adiantar fazer a aglomeração como foi feita na época da febre amarela, que todo mundo se acotovelando, né? Querendo a vacina. Tá? Agora, no caso do coronavírus, diante dessa disputa política, colocando em risco a credibilidade, né, principalmente do Instituto Butantan, isso fez com que a população criasse uma série de dúvidas, mas que eu gostaria de falar para vocês que nos assistem que essas dúvidas, apesar de que procedem porque foi politizada, né, a partir do momento que a Anvisa autoriza esse uso emergencial, tá, a fiscalização será maior. Lógico que as reações mais graves, o que pode ter de reação, isso tudo, nós só vamos conhecer com o tempo. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte: hoje, 2021, qual é a arma que nós temos contra esse inimigo invisível? A vacina. Tá? A vacina, e essas vacinas, logicamente, a cada surto, né, isso vai ter que ser aprimorada, a exemplo de todas as vacinas que nós temos aí, tanto de meningite como da gripe, né, vai se aprimorando para dar o maior leque de cobertura. Tá aí o exemplo, né, de novas cepas que a gente fala, novo tipo de micróbio do coronavírus que está aí, né? E já estão descobrindo. E aí a dúvida, será que essa vacina vai servir para esse outro micróbio do coronavírus? Muito provavelmente, mas a gente não sabe. Isso só o tempo e os estudos é que vão mostrar. Agora, eu preciso recomendar a vocês, tá, que a vacina é importante porque é a única arma que nós temos contra esse inimigo invisível que pode levar ao óbito, tá certo? A exemplo de tanta gente conhecida que vocês têm, que nós temos, que foram ao óbito, tá? E apesar de nós termos apenas essa autorização de uso emergencial, apesar de toda essa correria para colocar no mercado essa vacina, infelizmente é isso que nós temos. Quanto mais pessoas vacinarem, toda a população vai ser mais protegida. Daquela forma que eu falei, quanto mais gente tomar vacina, mais proteção a pessoa vai ter e vai evitar a transmissão. Agora, além dessa vacina, a gente não pode deixar de seguir ainda a questão do uso da máscara corretamente, né? A higiene geral. Também nós temos que fazer o quê? A higiene oral através de enxáguos com antissépticos bucais. E com isso, também manter o isolamento e o distanciamento. Então, não é porque surgiu agora a vacina que a gente vai deixar de usar máscara, de evitar o distanciamento, deixar de lavar as mãos, deixar de usar o álcool gel. Isso jamais. Nós já estamos numa outra realidade, um outro normal. Então, o que eu queria deixar de mensagem a vocês, né, é isso. Quebrar um pouquinho essa desconfiança, porque nós vamos ter
a atuação da Anvisa, né, que vai estar junto das autoridades responsáveis pelas vacinas, num controle rigoroso. Tá? Então, isso já dá muito mais tranquilidade para nós. Então, surgindo a vacina, né? Se você perguntar, você vai vacinar? Né? Eu diria, eu vou vacinar. Por quê? A partir do momento que a Anvisa coloque, né, a sua chancela, então é sinal de que foi feito um estudo e uma comparação de tudo aquilo que eles apresentaram com a realidade que eles mostraram. Então, vacinação é importante, né? A gente gostaria que você entendesse toda essa situação que foi criada, infelizmente, pela politicagem, né? Para ver quem que sai na frente, isso, aquilo, patati, patatá. Então, passaram o carro na frente dos bois e, com isso, a população toda, e com razão, ficou muito duvidosa. Mas o que nós queríamos falar para vocês é que a vacina, apesar de todos os pesares, é a única arma que nós temos contra esse inimigo. Tá? Então, se é a única arma que nós temos, e se nós vamos ter o acesso, né, mesmo que seja de uma forma lenta, nós temos que aproveitar. Por quê? Eu acredito que vai chegar até o segundo semestre desse ano para que a gente possa ter toda a população do Brasil vacinada. Tá? A coisa não é rápida, a coisa é lenta. Tá? E vamos observando, né, qual vai ser a orientação das autoridades sanitárias para ver quais são os grupos que serão primeiro contemplados com essa vacina, que eu acredito que sejam as pessoas que pertencentes ao grupo de risco de idosos, profissionais da saúde, aqueles doentes crônicos, enfim, aquelas presas mais fáceis ao coronavírus. Correto? Então, eu espero que com essas informações a gente tenha passado o que há de mais atual em termos das vacinas em teste do Brasil, em que pé estão, né? E dando essa palavra de confiabilidade a partir do momento que a Anvisa autorize esse uso emergencial. A vacina só vai poder chegar até você a partir do momento que a Anvisa autorizar. Nenhuma vacina vai chegar até você se a Anvisa não autorizar. Podem espernear, mas sem a autorização da Anvisa, sem o controle da Anvisa, essa vacina não chegará até você. É por isso que, tendo um órgão fiscalizador, nós ficamos mais seguros ou menos apreensivos. Mas eu recomendo que vamos precisar dessa vacina, porque é a única arma disponível no momento. Correto? Por hoje é só, e nos próximos programas nós iremos trazer outras atualizações a respeito da elaboração, da aplicação e também do desenvolvimento de todo esse processo vacinal. Até lá, compartilhe o nosso programa com outras pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de assistir.